Então, eu já vou começar a gravar, inclusive, que a ideia aqui, a gente vai aproveitar, eu quero aproveitar o tempo, esses 40 minutinhos, para falar dessa aula 6. Deixa eu abrir ela aqui, e eu vou, inclusive, dividir com vocês. Então, a minha ideia é assim, são 11 telinhas, basicamente o texto da CLT, tá? Então, vocês não se preocupem, eu mandei esse texto da CLT lá também. Eu só acho que me faltou, eu tenho um textinho sobre equiparação salarial, eu acho que faltou isso. Depois eu dou uma olhada aqui. Eu percebi esse descompasso da aula com o sistema hoje, com o recado do professor Eduardo. Aí eu falei assim, não, então do professor Carlos. Então, eu vou ajustar isso hoje para não dar problema nenhum para os alunos e nem para mim também, né? Que a minha ideia, na verdade, sim, vocês também não terem problema, uma vez que a gente vai ter que fazer essas aulas, pelo menos esse bimestre aqui agora, virtuais mesmo, tá? Então, qual que é o próximo tema? Então, nós falamos na aula passada sobre jornada de trabalho. Agora, a gente vai falar sobre remuneração, tá? Na verdade, se a gente tem mais tempo, normalmente eu dou isso numa aula só, né? Num dia só que a gente estaria junto, porque presencial rende um pouquinho mais, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte. Então, os temas são um conceito sobre remuneração, que está no artigo 457 da CLT, tá? Aqui está exatamente a reprodução do artigo. Então, na verdade, assim, eu vou ler, mas eu vou explicar. Eu vou ler no seguinte sentido, ó, o que é remuneração? A lei, a CLT fala, compreende na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço. Então, assim, você é contratado e é pago, remunerado para prestar um serviço específico. Então, além do salário, as gorjetas também são consideradas remuneração, tá? Isso tem uma mudança, a legislação sofreu uma mudança recente em relação a essa questão de gorjeta, porque antes a gorjeta não era considerada remuneração. Então, assim, salário é remuneração mais gorjeta, tá? Desculpa, remuneração é salário mais gorjeta, né? Agora o que é remuneração? Eu considero tanto o salário quanto a gorjeta. Antes não. A gorjeta, eu acho que vocês devem lembrar de ter ouvido falar. Vocês têm um microfone aí, se for o caso. Se vocês já ouviram falar que quem recebe gorjeta é garçom, né? Pra gente é simples. E a gorjeta sempre é o quê? Pago por fora, não era assim que a gente conhece o termo? Pago por fora, tá? Agora, então, isso mudou recentemente, 2016, se eu não me engano. As gorjetas, elas também fazem parte do salário, tá? Por que é isso, tá? Porque isso dá diferença, quanto você recebe de salário, dá diferença para calcular o seu 13º, as suas férias, a sua hora extra, tá? Então, se eu considerar aquilo que eu ganho de gorjeta e aquilo que eu ganho de salário, eu vou ter um divisor, né? Uma média maior para receber o 13º, que não são 12, não é um salário a mais, então para eu, né, eu tenho que somar, tá? Então, olha só, o parágrafo 1º, esse artigo, ele tem 5 parágrafos. O parágrafo 1º fala, integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações e as comissões. Então, o que integra o salário? Hoje, integra gratificação e comissão. E o que é remuneração? Remuneração é salário e gorjeta, tá? Aí vem lá, as importâncias ainda que habituais, pago a título de ajuda de custo, alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diária, prêmios, não integram a remuneração do empregado. Então, o que acontece? O empregador me paga
um vale-refeição. O empregador me paga uma diária de viagem porque eu tenho que viajar. Ele me paga um prêmio, ele me dá um abono, porque eu faltei e eu não justifiquei, mas como ele resolveu me dar um abono, tá? Então, isso não é salário, isso não é remuneração, tá? Isso não faz parte do cálculo. Para fins do quê? De incidir tributação, tá? Isso é interessante para o empregador, porque o empregador, ele paga lá a cesta básica, ou vale alimentação, ou vale refeição, isso ele não considera como salário, porque o salário tem que ser tributado. O que é tributado? É tributado tanto para o INSS quanto para a Receita Federal, em termos de imposto de renda, porque salário é renda. Em renda, o trabalhador também está sujeito à tributação, de acordo com a tabela lá do imposto de renda, tá? Bom, ainda continuando nesse artigo, aqui eu não adicionei o título, mas olha lá. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, mas também o valor cobrado pela empresa como um serviço ou adicional. Então, vocês já... Isso é muito comum no restaurante, os 10% do serviço, não é isso? Os 10% do serviço, antes, se fosse distribuído para o empregado, não era considerado como remuneração. Agora é, tá? Então, esses 10%, ao ser repassado ao empregado, ele é considerado remuneração também, tá? Aí depois, considera-se prêmio as liberalidades concedidas ao empregado em forma de bem, serviço, valor, em dinheiro ao empregado ou grupo de empregados. Porque teve um desempenho maior, enfim, ganha um notebook, ganhou um carro, porque bateu meta, tá? Isso não é salário, tá? Podia ser ótimo, né? Bater meta e ganhar carro, né? Mas tá? Não é considerado salário. E essas previsões aí de gorjeta, de distribuição, é o que o parágrafo 5º fala desse artigo, eles têm que ser feitos sempre mediante acordo coletivo, convenção coletiva, né? Porque tem que ser previsto para a categoria de empregados como um todo, tá? Espera aí, eu pulei. Salário, então, essa primeira tela nossa falou sobre conceitos, tá? Agora, existe um termo muito conhecido em direito do trabalho, fala do salário in natura. O que é isso? Tá aí na tela, ó. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato, fornecer habitualmente ao empregado, tá? Em alguns casos será permitido, não será permitido, tá? O pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, né? O que é isso, gente? O que é esse salário in natura? É aquilo. Se eu exijo que o meu empregado trabalhe de terno, eu tenho que fornecer o terno, certo? Se o meu empregado precisa trabalhar com um software, vamos supor, ele precisa trabalhar com esse negócio, o pessoal de marketing aí precisa ter aqueles computador da Apple todo sofisticado lá, porque tem que ter o tal do EK, nesse caso do Corel Draw, sei lá. Eu não sei direito, mas eu sei, né, tem um aplicativo diferente que tem uma série de licenças e tal. Então, assim, se você precisa desenvolver isso e não fornece esse tipo de equipamento para o seu empregado, né? Se for aquele MacBook, e você tem esse empregado desenvolve ele leva esse computador para casa, ele assina um termo de que aquilo está sendo, né? Um instrumento de trabalho dele, enfim, tá? Isso pode ser considerado um salário in natura, tá? Agora, é claro, se você trabalha na Ambev
o empregador não pode te pagar com caixa de cerveja, tá? Se você trabalha na Souza Cruz, que fabrica cigarro, o seu empregador não pode te pagar com maço de cigarro, por mais que você possa fazer dinheiro com maço de cigarro, tá? Então, assim, ó, o que a lei fala? A lei fala o seguinte, eu até posso considerar uma parte do salário como esse salário in natura. Então, eu tenho que ter uma parte do pagamento em dinheiro. Então, eu posso até, né, considerar a questão da habitação, pagar a casa do meu empregado, pagar uma parte da alimentação, pagar uma parte do vestuário, tá? Mas isso tem que ser razoável, é o que o parágrafo 1º fala. Olha, os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis. Não pode exceder, por exemplo, em cada caso, o dos percentuais das parcelas componentes do salário mínimo. Então, assim, eu posso considerar um salário in natura, um salário mínimo para pagar o aluguel. Então, 2 salários mínimos para pagar o aluguel, né? Mas a legislação fala que isso tem que ser razoável, porque senão eu só pago... Porque, assim, se eu não tenho uma remuneração em dinheiro, né? Ah, professora, mas vamos lá. O empregador paga o supermercado do trabalhador e da sua família, a casa do trabalhador e da sua família. Mas e aí? Né? E são todos os direitos sociais? Não. Né? Existem, então, a gente sabe que não dá, né? O salário não dá para isso, mas assim, tem que ter uma remuneração em dinheiro, tá? E ela não pode ultrapassar, no caso aqui, o percentual do salário mínimo, tá? Bom, olha só que interessante. Não serão considerados, até grifei aqui de vermelho, não serão considerados esse salário in natura. Ó, isso mudou em 2001. Vestuários, equipamentos e acessórios fornecidos ao empregados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço, tá? Porque isso é bem do empregador, tá? A menos que seja um plus. Olha que interessante o 2, ó. Educação e estabelecimento de ensino próprio de terceiros, compreendendo os valores de matrícula, mensalidade, anuidade. Então, assim, olha, se o seu patrão, vamos dizer assim, ele te incentiva a fazer a faculdade e fala assim, olha, eu vou pagar 50% da sua faculdade. Isso é considerado salário, esse 50%? Não pode ser considerado salário, concorda? Isso é o quê? É um incentivo, é um plus que o empregador está dando para ele. Por que não é considerado salário, gente? Porque o salário, ele incide uma tributação diferenciada, tá? Então, você não recebe... Claro, os outros... mas como é que eu pago os outros 50% da minha bolsa? Eu pago com a minha remuneração, mas eu tenho o incentivo do meu empregador, ele não pode considerar como salário. Transporte não é considerado como salário, tá? Assistência médica, odontológica, não é seguro de vida, previdência privada, vale cultura, que isso aí é a lei de 2012, mas eu nunca vi isso implementado. Então, assim, tanto é que quem conhece, quem já viu esses demonstrativos de pagamento, né, os olerites que o empregado recebe, pode ser que venha descontado um percentualzinho ali do vale transporte, da assistência médica, tá? Porque é um sistema de coparticipação que tem que ser feito, muitas empresas têm feito isso, justamente porque o código gerado ali é outro, porque não é salário, tá? Isso é importante vocês saberem. E fiquem tranquilos que essas telas aqui, elas são exatamente o que está na CLT. Eu peguei isso hoje, então eu peguei tudo atualizado já, tá? Aí, vem aqui, ó. Habitação. Então, como que eu vou saber o percentual que o empregador pode pagar como alimentação e moradia para o empregado? Então, tá aqui, ó, parágrafo 3º. A habitação e alimentação fornecida como salário utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não podem exceder, respectivamente, 25% e 20% do salário contratual,
tá? Então, assim, eu posso pagar até 25% de habitação e até 20% de alimentação, tá? E considerar, então, os outros 55%, ver se vocês entendem, de um 100% de salário, eu posso considerar 25% para habitação, 20% para alimentação e vai sobrar 55% de remuneração efetiva. Remuneração efetiva, eu tô falando o quê? Dinheiro, tá? Aí vem cá, tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário corresponderá ao ser obtida a divisão do justo valor da habitação com coabitantes, enfim, isso é a regrinha de 94, que se é considerado, usa essa regrinha, tá? E vem o parágrafo 5º falar sobre a assistência do serviço médico ou odontológico, tá? Reembolso de despesa, óculos, aparelho ortopédico, prótese, órtese, enfim, tá? Não integra o salário do empregado, tá? Para qualquer efeito, nem o salário de contribuição. Por quê? A grande questão é que vocês entendam que existe um percentual, uma obrigação tributária das empresas de recolher a cota do empregado do INSS. Então, se você considera tudo isso salário, aumenta o valor que você paga para o INSS, que é a obrigação do empregador. Ele tem as duas obrigações, ele retém o do empregado e repassa para a Previdência Social, e ele, enquanto empregador, também tem que pagar. Tá? Então, tem que saber diferenciar bem isso, justamente para não onerar mais o próprio empregador e não deixar o empregado desprotegido de um direito social dele. Tá? E ele não trocar, assim, existe uma expressão no direito que a gente fala que salário é alimento, entendeu? E que essa questão de salário ser alimento é verba que você não devolve, você come. Quando você recebe o salário, você paga as contas, entendeu? Então, assim, é verba irrepetível. O que isso significa? Significa que você não tem que devolver. Então, assim, não se devolve. Ah, recebia mais. Problema do empregador, que fez a conta errada. Entendeu? Porque você tem essa justificativa. Por isso que eles tomam muito cuidado com folha de pagamento, que é uma área que vocês vão atuar. Tem que tomar muito cuidado mesmo com as planilhas, com as contas, porque realmente você pode, por um erro, onerar o seu empregador desnecessariamente, né? Porque não tem como fazer. A empresa que faz isso é uma empresa que age de uma forma errada, né? Fazer o seu empregado devolver, digamos assim, aquilo que ele pagou erradamente, tá? Isso aqui é interessante, essa tela. Olha só. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado por período superior a um mês. Então, assim, o artigo 459 da CLT determina que o seu empregador, ele não pode estipular, eu te pago de 6 em 6 meses, eu te pago de 3 em 3 meses. Não. Ele tem que respeitar o período de um mês, tá? E aí, o que acontece? Quando ele estipula o período por mês, ele tem até o 5º dia útil do mês subsequente para efetuar o seu pagamento, tá? Isso é interessante porque muitos me perguntam, o pagamento está atrasado. Então, assim, a gente só considera que está atrasado se não houve até o 5º dia útil. Quanto tempo o empregador pode atrasar o salário para eu entrar com a ação, para pedir uma rescisão direta do contrato de trabalho, enfim. Não tem uma regra clara na CLT, tá? A jurisprudência entende que, diante da crise, inclusive, que está havendo nas relações de trabalho, que o atraso ele tem que ser de 2 a 3 meses para efetivamente o empregado poder dar causa a essa rescisão indireta, que significa o empregado que decide que quer demitir o empregador. Então, ele entra com ação contra o empregador, tá? Isso é o que a jurisprudência mostra. Bom,
Esse eu não preciso comentar, o 460. Aqui, agora tem umas telinhas finais que eu acho interessante eu comentar, porque, inclusive, eu já vou dar a dica para vocês. Parabéns para quem ficou até o final e está assistindo, porque a resposta da perguntinha, do casinho que eu coloquei lá no fórum, diz respeito à equiparação salarial, tá? Mas a gente responde isso na semana que vem, não tem problema nenhum. Mas já quem já está assistindo a aula, embora eu estou gravando, fiquei preocupada se não estava gravando, eu estou gravando e eu vou tentar pôr lá no sistema, vocês já podem fazer a pergunta. Quem teve a oportunidade de ler a pergunta que eu coloquei no fórum, a aula 6, tá? Vamos tirar uma foto. Que é isso? Tá falando aqui, ó. Isso, tô ouvindo aí, tira foto, grava, porque a pergunta é sobre equiparação salarial, tá? O que fala o artigo 461 da CLT? Fala assim, olha, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, em 2017, com a reforma trabalhista, houve uma alteração desse artigo que está falando assim, olha, se tem um trabalho, se a função é igual, se o trabalho é prestado para o mesmo empregador, independentemente da idade do trabalhador, independentemente da nacionalidade do empregado, do sexo do empregado, da etnia dele, o trabalho tem que ser remunerado de forma igual. O que isso enseja? Isso enseja que, se a gente constatar uma realidade de trabalho onde as pessoas cumprem esses requisitos da lei, eles teriam direito ao mesmo salário, ao salário igual, tá? Então, vamos lá. Só que, porque eu grifei aqui, ó, eu grifei esse parágrafo primeiro, porque é o seguinte, primeiro, o que é considerado trabalho de igual valor? Porque o trabalho intelectual é muito complicado, né? Dá para comparar a aula que eu dou, por exemplo, com a aula que o professor da segunda dá, da terça dá? Não, porque cada um tem um sistema, cada um tem uma metodologia, não é? Então, assim, é difícil você comparar, não é? Mas a gente vê uma realidade distinta, assim, dos professores que estão há muito tempo, dos professores que estão... Então, vamos entender isso daqui. Vamos lá. O trabalho de igual valor, prefeito desse capítulo, é aquele feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. E a diferença de tempo de função não seja superior a 2 anos. Então, aquele professor que trabalha 8 anos, ele não entra nessa regra, se eu comparar comigo, por exemplo, que eu acabei de entrar. Concordam comigo? Por quê? Primeiro, ele trabalha há mais de 4 anos, que a lei fala o quê? Não superior a 4 anos. Né? E, de repente, ele também não tem a função só de professor 1. Eles têm... O que acontece? As empresas, normalmente, para fugir dessa regra de equiparação salarial, criam cargos, plano de cargo e carreira, tá? Que é uma coisa que o RH desenvolve, né? Aí tá aqui, ó. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargo e salário. E dispensado qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Então, essa regrinha do parágrafo 1º, que eu grifei para vocês de vermelho, ela só vai aplicar nas empresas onde não tem essas questões, esses planos de quadro de carreira, né? Porque aí, se isso foi negociado com o sindicato da categoria, cai por terra aqui a equiparação salarial, tá? Aí, olha só, tem mais parágrafos esse artigo 461. Então, vejam, eu vou até grifar também aqui, ó. Vejam que ele é um artigo importante. Quais são os próximos parágrafos? Olha só. No caso do parágrafo 2º desse artigo... Não entendi para vencer, não, tem? As promoções poderão ser feitas por merecimento, por antiguidade
ou por apenas um desses critérios. Então, peraí. O que o parágrafo... Vamos voltar. O que o parágrafo 2º fala? O parágrafo 2º fala assim, olha, não vai... Pessoal, o microfone aí. Não, é? Acho que é a Cleide. Muta o microfone, Cleide, por favor. Senão eu vou te mutar. Então, vamos lá. O que fala o parágrafo 2º desse 461? Ele fala que não prevalecerão quando o empregador tiver um pessoal organizado em quadro de carreira. Então, essa equiparação salarial não se aplica. Aí ele está falando o seguinte, como que eu faço o cargo de carreira, o plano de carreira na empresa? Como que eu dou as promoções? Tem que ser feitas por merecimento ou por antiguidade, ou por apenas um desses critérios, ó. Então, isso é legal para vocês entenderem que está na lei a questão do merecimento e da antiguidade, tá? Depois, o parágrafo 4 fala assim, ó, aquele que é readaptado em nova função, porque tem uma deficiência física ou mental atestada, esse trabalhador que tem um problema e sofreu uma readaptação e volta a trabalhar, ele não pode ser o paradigma para fim de equiparação salarial. O que é isso? Ele não vai ser o exemplo, ele não vai ser, eu vou usar aquele caso para pedir o mesmo salário que ele, né? Pleitear na justiça, tá? Paradigma é isso, é aquele que eu uso como comparação, para pleitear o mesmo salário. Depois, parágrafo 5º, a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que remotos assim, aqueles que não estão no mesmo local de trabalho. Tá? Então, imagine empresas grandes como uma Sabesp, por exemplo, um técnico do interior não ganha a mesma coisa que o técnico, por exemplo, que está num grande centro. Não dá para ele pedir uma equiparação salarial, porque ele está fisicamente numa outra realidade que aquele que está trabalhando em outro local. Então, assim, eu não posso pedir uma equiparação salarial num caso desse, tá? Aí, olha só que interessante o parágrafo 6º. Fala assim, olha, no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime de previdência social, que é o valor máximo lá de contribuição, 5.000 e pouco, tá? De previdência social. Então, na verdade, é uma multa que o parágrafo 6º alterou, isso veio com a reforma trabalhista de 2017. Eu nunca vi isso ainda não vi isso ser aplicado na prática, tá? Talvez porque eu não tenho muito, porque esses casos de equiparação salarial, eles são bem complicados mesmo de serem julgados favoráveis. Isso é muito comum em banco, tá? E assim, o banco tem um sindicato muito forte, enfim, mas eles também têm um quadro de carreira muito organizado. Então, assim, tem banco que ganha, né? No fim é isso, tem banco que ganha, infelizmente. E com essa alteração da lei ainda, que flexibilizou mais ainda. Bom, pessoal, pois não, pode falar. Só uma dúvida, quadro de carreira seria o quê? Quadro de carreira é quando você tem uma organização de cargos e funções na empresa. Então, você tem departamentos onde você tem, primeiro, né, um organograma para saber assim, quem que é o presidente, quem são os diretores, quais são as áreas da empresa. Então, vamos pensar num banco. Tem os acionistas, tem os diretores regionais, né? Os diretores do Bradesco. Aí tem os diretores regionais, que tem Bradesco em todas as regiões do Brasil, né? Aí eles têm não só quem é o bancário que está lá no caixa, como o gerente,
como um departamento de recursos humanos, que faz os pagamentos, que faz as contratações. Aí eles têm uma área de tecnologia, né? Dentro dessa, vamos pensar em recursos humanos, que é o que é mais habitual para vocês entender. Dentro do recursos humanos, a gente vai ter um gestor responsável, que normalmente vai ser o gerente, ou às vezes tem até diretor, né? Vai ter um coordenador, um supervisor, um assistente, um analista. Então, isso, quadro de carreira é quando você tem cargos definidos, que aquela empresa determina, e com funções descritas, qual é a diferença de um analista para um assessor, para um supervisor, para um coordenador, para um assistente, entendeu? E qual é o salário desse cargo. Então, assim, você não pensa numa organização formada por pessoas, mas é caixinhas que as pessoas têm que se encaixar nessas caixinhas, entendeu? Por isso Então tem que seria fazer... uma hierarquia, né? Exato. Mas assim, é mais do que uma hierarquia, né? A hierarquia é assim, quando você faz o organograma para saber quem é o chefe, vamos dizer assim. Mas eu preciso saber também o que o assistente faz, o que o analista faz. Como que eu vou diferenciar os salários deles, entendeu? Ajudou? Ajudou muito, ajudou muito. Então tá. Isso é importante para vocês, porque tem tudo a ver com a área de vocês, né? Por isso eu Normalmente o pessoal de recursos humanos, ou alguns são da área do direito, mas tem muita gente que está na psicologia, da pedagogia, da administração, enfim. Antigamente, na minha época, o recursos humanos era uma especialidade da administração. Hoje em dia, com esses cursos tecnológicos, estão se fazendo específico, né, de recursos humanos, de logística, de marketing, enfim. Mas percebam que é um cargo de gestão que implica em muitos conhecimentos. E assim, é importante vocês terem o conhecimento da lei e também o conhecimento da educação, porque vocês têm que atrelar as duas coisas. Muito possivelmente, vocês se interessando por isso, atuando na área, vão buscar especializações. Né? Vão buscar especializações ou para treinamentos, ou para folha de salário, ou para gestão propriamente dita, a aplicação de teste psicológico. Então, assim, eu conheço gente que, assim, saiu do curso de administração com ênfase em recursos humanos, foi fazer direito, foi fazer psicologia, foi fazer pós-graduação em marketing, porque depende, né, daquilo que você mais se adequa. Tá? Agora, a lei não tem jeito, gente. A lei ela vai servir para qualquer um, lá do presidente até o analista, até o assistente, né? Até o auxiliar, digamos assim. Tá? Bom, eu tenho 2 telinhas só e tá faltando 4 minutos. Como eu já dei a dica, eu acho melhor eu não estender, porque senão, assim, é muita coisa e a gente já tem, tudo bem, tá? O André, o Pedro, a Rayane, a Cleide e a Patrícia, mas a gente já perdeu gente aí, tá? Então, o que eu queria combinar com vocês? Na semana que vem, eu retomo com a tela 10 e 11, tá? Todo mundo tá junto, porque são assuntos importantes que eu acho que interessa a vocês, essa questão dos descontos salariais, o que pode descontar, o que não pode, e essa questão das espécies de salário, né? Na verdade, que tem que ser pago em dinheiro, não tem como considerar outra coisa. E aí, eu já vou estar com a atividade, eu vou bolar umas telas para discutir a atividade com vocês, sem mostrar a atividade para vocês, entendeu? Para vocês fazerem junto. E como eu já falei que a questão que está lá no fórum da aula 6, essa questão aqui de equiparação salarial é um casinho, né? Que vocês vão usar essa tela aqui, né? Vocês já conseguem responder também e ficar com essa obrigação cumprida. O que vocês acham? Por mim tá ótimo. Dúvidas? André? Pedro falou que tá bom. Tá ótimo. Rayane, Patrícia, que ficou até o final. Tá bom. Cleide, vocês estão bem? Ok, Cansados? professora. Cansados Não, ou tudo bem? tranquilo. Ai, que Não, bom. Então, professora. Muito bom. diga, quem perguntou? Eu, André.
Sobre o salário in natura, eu conheço, tem um amigo da família que ele tem um sacolão. Ah, Ele tem cerca de 30 empregados. ah. Para os empregados que têm carro, ele paga a gasolina. Esse caso dele pagar a gasolina dos empregados que têm carro, se é o salário in natura? Ô, André, pode ser que seja e pode ser que não. Eu não consigo te falar se é ou não, mas pode ser um exemplo. A gente pode falar hipoteticamente, tá? Porque eu precisava ver como que eles fazem a folha de pagamento e o que eles consideram. Muito possivelmente, pela minha experiência, isso poderia ser considerado salário in natura, mas não é, porque ele deve ter algum convênio ou ter alguma conta em posto de gasolina que permite que eles abasteçam no posto. Porque, assim, a menos que... O que eles fazem? Eles são os entregadores, é isso? Isso. Então, mas eles são os entregadores que entregam o produto do sacolão na casa dos clientes. Sim, é os que vão buscar mercadoria e tal. Então, mas eles entregam para o cliente. E Sim, também. na contratação, ele exige que o entregador tenha carro ou moto. Bom, aí eu já não sei. Entendeu? Então, assim, Aí eu não sei dizer. precisaria entender, fazer uma série de perguntas, entender como é a folha de pagamento, para saber como que ele remunera, como que ele coloca essa despesa. Se isso é uma despesa da empresa ou se isso é uma despesa que ele repassa para o empregado, entendeu? Então, assim, eu posso entender que seria um salário in natura, mas eu só conseguiria afirmar isso se eu visse o caso concreto. A gente fala no direito que é o caso fático, né? Que é o caso real, tá? Ok. Tá bom? Tudo bem? Tá bom. Dúvidas? Tudo. Quem mais? Estão cansados? Vão dormir? Não, vão fazer atividade, né? Tá bom? Bom, pessoal, agradeço quem ficou até agora. Eu vou dar um pause aqui, porque eu vou ver se eu consigo já colocar no YouTube e colocar nossas 3 sequências de aula aqui no sistema. Se eu não conseguir hoje, eu tenho até amanhã para fazer isso, segundo as recomendações do professor. E